Toca aqui para mim o Ricardo Vilches, porque é ele que vai chamar essa reportagem. Ricardo, foi uma reportagem investigativa, ele conseguiu contato, convenceu a mãe, convenceu o adolescente a conversar com a nossa equipe. O Ricardo conseguiu detalhes dessa conversa com muita exclusividade. E eu gostaria, Ricardo, que você chamasse então a sua reportagem e antecipasse para a gente um pouquinho do que nós vamos ver agora. Vamos lá. Nós vamos ver agora um momento em que o menino de 13 anos ele acaba relatando como é que foram as cenas, como é que foram os 2 episódios de sexo com a professora, dentro da escola. É agora. O menino já relatou como a professora de Geografia, História e Arte se aproximou dele e deu um selinho em sala de aula. O que você vai ouvir agora é o relato ainda mais detalhado da atitude de uma mulher de 28 anos com um aluno de 13. São estes relatos que a polícia vê como caracterização de crime de estupro de vulnerável. Primeiro, o menino confirma a primeira relação sexual com a professora, dentro da escola, no banheiro direcionado aos professores. Começou com um selinho, né? É, começou com um selinho. E depois? O que veio depois? Depois a gente começou a se aproximar mais, a gente passava a conversar mais coisas e até que um dia ela me chamou pra gente ir. Ela me chamou pra ir no banheiro e eu não sabendo o que iria acontecer naquele momento, eu fui distraído. E foi naquele momento que ocorreu a ação. Me explica como é que foi essa conversa entre vocês. Ela me chamou, mas não falou que a gente ia conversar. Ela só não viu que tinha ninguém e falou, me espera lá no banheiro. Tipo, tem o banheiro do professor em cima e eu fui lá, que não tem professor aqui. Vai naquele banheiro e eu fui lá. Banheiro dos professores? Sim, banheiro dos professores. Você não pode usar lá. Não é que não pode, é que a gente tem o nosso banheiro de acesso e lá é só pro professor. Daí ela me chamou pra ir lá e eu fui, esperando que ela ia me contar alguma coisa. E aí, o que aconteceu no banheiro? Ela me chamou e começou a me beijar e... Beijar onde? Na boca, e começou a me beijar na boca e... Ela meio que quis praticar o sexo e deu que a minha cabeça só pensava naquilo e eu fiz. O que aconteceu? Você pode dizer? Não, Você não quer falar? não sabia. Mas houve sexo. Sim, houve sexo. Não, houve. Quanto tempo durou isso aí? Quanto tempo vocês ficaram sozinhos dentro do banheiro? É uns 10 minutos, eu acho. Não contei o tempo, assim. Deve ter dado uns 10 minutos. Você ficou com medo ali? Que alguém podia bater na porta? É o banheiro aberto. Não tinha como alguém bater na porta. Como assim banheiro aberto? Não tinha Claro. porta. Qualquer pessoa podia entrar, qualquer pessoa podia passar e ouvir, mas naquela hora não tinha ninguém. Ela cuidou se tinha alguém. E como não tinha ninguém, a gente ficou no banheiro. Você não ficou com medo de alguém ver? Eu não fiquei com medo. Ela ficou bastante, mas eu não fiquei. O menino se deslumbrou com a situação. Num outro trecho de conversa pelo WhatsApp, ele assume para a professora. Eu acho você super gata. Você é super bonita. Um sonho. Pra mim, você é um sonho de mulher. Com tudo que eu queria. A professora dá corda. Porque sou sua primeira. Antes disso, você já tinha transado com uma menina? Não, nunca tive relação sexual com menina, não. Era virgem. Sim, Segundo o aluno, depois da relação sexual no banheiro dos professores, houve um outro episódio na biblioteca da escola. todas as alunas saíram e eu fui lá conversar com ela. E ela trancou a porta e fingiu que tava guardando as coisas e ela veio praticar. E não, tipo, Praticar o quê? veio praticar o sexo e não deu... Sexo oral? Sim, sexo oral. E não deu pra continuar, porque um aluno veio e abriu a porta, só que tava trancado e não deu pra ele entrar. Isso foi onde? Foi na biblioteca. Não tinha gente, você falou com um aluno, forçou pra tentar entrar? Forçou pra entrar. E ela trancou a porta e a gente ficou pra trás dos livros. Foi após esse episódio que veio a descoberta da mãe e o bloqueio do contato com a professora. A mulher reagiu. Agora, me bloquear, eu mando você pra PQP. Tem que amadurecer muito ainda pra ser homem mesmo. Não tente nem dar oi na escola, porque eu não quero ouvir você falando comigo. A professora chegou a pedir uma coisa pra você. Olha, não conta pra ninguém. Como é que foi isso?
Ela mandava apagar tudo e pra mim não contar pra ninguém, pra mim não vacilar, como dizia ela. E ela falava que se eu contasse pra alguém, ela ia negar tudo. Eu ia se passar por mentiroso, ia negar tudo. Tem alguma coisa que você queira falar que eu não tenha perguntado pra você? Alguma coisa que eu tenha escapado de memória que você queira falar agora? Eu queria... a gente já conversou, eu só queria que as pessoas sabem que é verdade e falam também que da minha parte foi eu que queria, eu que provoquei, eu que não falei nada, porque eu não disse nada pra ninguém porque eu ia se passar por mentiroso e não ia ter prova, né? Tem 13 anos, foi uma professora tua que fez isso contigo. Foi uma... eu também, na minha cabeça, eu não pensava em falar nada pra ninguém, porque meio que eu não tava gostando. Mas pra mim, eu tava se sentindo bem com o que tava acontecendo. Questiono a mãe sobre algo que passa na cabeça de muita gente agora. A gente tá falando de uma professora bonita e de um filho da senhora com 13 anos. Muita gente tá pensando assim, nossa... Que bacana que aconteceu isso. Não é verdade? Uma relação sexual para um homem é sempre bacana. Quanto mais novo, melhor. Com uma mulher mais velha, bonita, isso é bacana. O que a senhora pensa disso? Eu não vejo dessa forma que seja bacana, até mesmo porque a gente cria, a gente não cria para isso. A idade dele não é para isso ainda. É uma fase que ele ainda não chegou. Que ele sabe disso, ele sempre soube disso. Eu não aceito, não consigo aceitar, não consigo... Eu acho que não tem explicação, ainda mais vindo de uma professora. Eu me sinto revoltada porque ela estava no exercício da profissão dela, ela estava com uma autoridade máxima sobre ele. Estão me pedindo aqui nas redes sociais o vídeo da professora. Claro que nós não vamos mandar, obviamente que não. Aliás, tem gente que não vai acreditar, e isso é livre. O vídeo foi repassado aqui para nossa equipe de reportagem. Gente, eu não quis ver. Confesso para vocês que não quis ver. E não venham questionar. Passar essa não. Sabe essas piadinhas? É porque às vezes ganha um cunho sexual aqui e nós estamos falando de um assunto sério, gente. Um assunto bastante sério. O João Frigério está comparecendo aqui também, mandando uma mensagem, meu colega de trabalho, profissão, jornalista João Frigério, e está dizendo o seguinte: Passaia, eu tenho um amigo meu que é professor e ele tem no celular dele algumas mensagens que as alunas mandam para ele, que é de ficar assim, de orelha em pé, viu, Passaia? Ó, as alunas também estão muito espertinhas, viu, Passaia? Ó, fala pro professor aí o seguinte, dá o WhatsApp dele para as alunas de 13 anos também pode ficar complicado, João. Não vou dar o nome do professor, claro, eu não quero prejudicar o cara, mas de repente ele está bem intencionado e pode se dar mal. Ué, se as meninas estão mandando a mensagem pro celular do cara é porque o cara deu, então, ei, calma, cuidado. Pode se dar mal e de repente virar tema de reportagem aqui. São 13 horas e 15 minutos. Vamos esclarecer? Nós temos o advogado desse menino aqui. Foi o Ricardo Vilches que entrevistou o advogado desse menino. O advogado da professora também foi ouvido pela equipe aqui da Rede Massa e o delegado. Eu quero saber o que é que o advogado do menino vai fazer. Ele vai pedir indenização por danos morais? Ele vai pedir que essa mulher seja presa? Como é que ele vai conduzir a coisa? E o que o advogado da professora tem a dizer para a nossa equipe? Alô, professora! Estou aguardando a ligação aqui. O advogado já concordou, falou com a nossa equipe. O advogado dá alguns detalhes. Ele é o representante legal da professora. Muito obrigado por ter entrado em contato com a gente. Eu gostaria de ouvir a voz da professora, senhor advogado. Pelo menos um alô. Sabe aquela coisa assim, eu quero ouvir a voz dessa professora para saber de quem nós estamos falando? Porque o menino é uma criança, né? Você ouviu, é uma voz de criança. E a voz dela, como é que é? Dá pelo menos um alô aqui pra gente. Na sequência, Marcelo, não, tira o delegado no final. O delegado vai falar o que ele fez no final. Na sequência, o advogado da professora vai falar em nome dela. O que a professora tem a dizer sobre tudo que você acabou de ouvir. Verdade ou mentira? Ou, de repente, ela vai dizer que foi ela que foi seduzida pelo aluno porque ele era bonito demais e ele foi atrás dela. Você vai conferir em um minuto.